paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para nós, para vós, para o mundo, para a igreja, a palavra de Deus. Amém? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. O dia e o ano e do mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Este ano é ano que Deus vai falar e abalar os corações, porque Deus é santo. Vamos ver o que aconteceu nesse dia. Deus, quando quer falar conosco, quando precisa falar com a igreja, com alguém, ele levanta um homem ou uma mulher. Os profetas foi assim. Então você vamos meditar. Nem sempre que você está na berlinda, nem sempre que você está na luta, doente, tribulação, condenado à morte, é para a morte. Se Deus tem um plano para... Ele precisa falar com a igreja, com o povo dele, Deus não sai com o microfone para gritar para a igreja. Ele chama um amigo. Ele chama um servo, ele chama um discípulo e prepara. E a preparação de Deus às vezes dói. É por isso que nós vamos meditar aonde estava João e o porquê e para quê. Apocalipse 1, 9 a 11, vamos ler e meditar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, já ouvi imenso tipo de pregações de Jesus Cristo encontrando com João na ilha de Patmos. Os historiadores dizem que João foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo para morrer e não morreu. Então foi levado para a ilha chamada de Patmos para ser comido pelas feras. Falava que ali era um lugar onde as feras, tinha muitas feras. Mas nós entendemos, irmãos, que isso é impor medo em alguém. A ilha chamada de Patmos, na época, era um tipo de prisão, mas era até povoado, era visitado. Você está entendendo? E João foi levado na ilha de Patmos, preso, sim, mas não era um deserto onde estava cheio de mato com feras para comer ele. Não. Esse negócio, o Apocalipse é de Deus. E Deus é um lugar, ele está preso, ele está na ilha. E Jesus Cristo, ele não se preocupa com aonde está o profeta. Do profeta cuida ele. Jesus Cristo se preocupa onde está e como está a igreja. E Deus quer falar com a igreja. Então Jesus Cristo, vendo a situação da igreja daquela época, ele levou João na prisão até a ilha de Patmos, que era um homem de testemunho. E estando ali, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, a visão de Jesus glorificado. Ele viu Jesus como Jesus é após ser subido ao céu. Amém? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação,
Esse homem tinha total capacidade e créditos para determinar a palavra de Deus. Toda palavra que ele falava tinha crédito, porque ele era um homem que apareceu de um lado, não. Ele está falando com os discípulos, com os amigos, com os apóstolos, dizendo: olha, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Lembre-se, eu sou o mesmo João. Eu quero vos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus precisava fazer o livro mais emblemático, de maior complexidade da Bíblia, o Apocalipse, o fim do tempo. E Deus tinha 7 igrejas na Ásia. 6 igrejas tinham seus defeitos, que é homem. Só uma igreja fazia a vontade de Deus. E Deus tinha que escrever para as igrejas para tirar o defeito da igreja. Será, meus irmãos, que nós, pastores e obreiros, crentes, damos crédito à palavra de Deus? Será que nós sabemos como sofre um homem de Deus ou uma mulher de Deus quando Deus escolhe? Não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque nós somos pastores que temos esse contato com o Pai. O grande apóstolo Pedro foi o primeiro apóstolo, o primeiro pastor da igreja. Esse homem estava conversando com Deus em todo lugar. Mas João, que Jesus Cristo amava, que se inclinava aos peitos de Jesus Cristo. Quem sabe hoje você ouvindo essa passagem do Apocalipse vai dizer: ser amado e amar a Jesus não é tão importante. É um pouco dolorido. Eu quero dizer para você que amar a Deus sobre todas as coisas é renunciar à vida que hoje você tem, que hoje eu tenho, que hoje nós temos. Amar a Jesus Cristo é amar Jesus Cristo que foi crucificado, aquele homem ensanguinado, aquele homem chicoteado, aquele homem cravado na cruz. E Jesus Cristo amava, João reclinava no peito de Jesus Cristo. Mas a confiança do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa pessoa, a pessoa tem que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Jesus Cristo é Deus. E ele estava olhando para a igreja, para as igrejas, e tinha algo para falar com cada anjo da igreja, ou cada pastor, como queira. Então ele leva João, na ilha de Patmos, preso por causa da palavra. Veja bem, para você ter um contato com o Pai, ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar no vale, você tem que descer, tem que se humilhar, tem que ser dependente do Pai para Ele te levantar do pó. Para você ser dependente do Pai, você tem que fazer a vontade do Espírito Santo. João estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo amor de Jesus Cristo. Ele continuava pregando a palavra àquele povo, amando a Cristo Jesus. Por isso foi perseguido pelos romanos. Por isso foi levado à ilha chamada de Patmos para ser preso, aprisionado. Se hoje sofre, naquele tempo sofria muito mais. O romano não tinha misericórdia. E ele é o companheiro dos discípulos na tribulação.
no reino, na perseverança em Jesus. Perseverar em Jesus Cristo no meio da angústia, da enfermidade, da dor. Perseverar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é sobre todas as coisas. Glorificar o nome do Senhor abre porta. Onde não tiver porta, derruba muralha. Treme o chão. Cai as correntes da mão e dos pés. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo é estar condenado à morte e louvar o nome do Senhor. João estava nessa condição na ilha chamada de Pátimo. Mas ele poderia não saber até então. Mas Jesus Cristo tinha um trabalho para ele. Então dispôs, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você testemunha sobre Jesus Cristo, você prega a palavra de Deus. Se você diz que Deus é santo e que no céu, na presença de Deus, não entra pecado, você prega a palavra de Deus. Testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único caminho que conduz à vida eterna. É o único médico que não faz restrições a nenhuma enfermidade. É o único juiz que não dá sentença de morte. É o único advogado que nunca perdeu uma batalha. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Criador do céu e da terra, porque Ele é Deus. Ele tem um cuidado especial para com a igreja. Por isso, a palavra de Deus que nos afirma que nunca ficará o Senhor sem um homem ou uma mulher, sem um profeta na face da terra, para cuidar da igreja. De mim cuida Deus. E Deus quer falar com a igreja. Igreja do século 21, não importa qual a ilha que eu estou colocado, qual é a condição que eu estou colocado, o que estão pensando de mim. Importa o que Deus pensa sobre mim e sobre a igreja. Como está a igreja que aguarda o arrebatamento de Cristo Jesus? Como está a igreja que em breve será assunta para a glória? Está bem? Como estão os anjos das igrejas? Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, se você está triste, porque toda a vida se enfrenta lutas, perseguições, enfermidade, falta do pão, não tem uma boa casa, veste te falta, não tem condições, anda a pé, não é reconhecida, é ignorada pela sociedade e pela igreja. Eu quero te dizer que você está sendo preparada ou preparado pelo Senhor para dias mais difíceis na sua vida. Porque se você não for preparado ou preparada, no momento da angústia, da dor, da prisão, da chicoteada, do desprezo, da traição, você nega a Jesus Cristo. Precisa, meus amados, que como João, cerca de 3 anos e meio andou com Jesus Cristo, ouviu a palavra, viu os milagres que ele fez, a bondade, o amor, a compreensão que emanava deste homem, o poder que tinha dele. Ele ressuscitava os mortos,
mandava sair da sepultura só apenas por uma palavra, sai. Ele tocava e o cego via, o paralítico andava. E ele disse para eles que daria a eles o poder, estava nele. E eles fariam o mesmo. É evidente que eles sabiam, para ter o poder do Espírito Santo, para ser representante de Cristo Jesus, não podia ser engravatado, não podia ser na faculdade, tem que ser no joelho, na oração, porque foi essa a faculdade que Jesus Cristo a ensinou. Foi nessa faculdade do monte da oração que Jesus Cristo ensinou por 3 anos e meio. E agora ele está na ilha chamada de Pátimo porque ele continuou fazendo, defendendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Mas o importante é que Deus, em Cristo Jesus, tinha algo maior e estava entregue nas mãos dele. No momento certo ele saberia. O próprio Deus, meu irmão e minha irmã, ele te procura, ele me procura, ele nos procura. O caso é que às vezes nós não estamos preparados, não demos ouvido à palavra de Deus, nós não tememos ao Senhor, não amamos o Pai, não rejeitamos a nossa vida, a nós mesmos, a nossa posição, os nossos desejos. A minha vida não me pertence, pertence ao Senhor. Eu não sei se eu vou sair hoje de casa e vou voltar. Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Hoje eu estou pela misericórdia de Deus, falando a palavra dele e testemunhando sobre Jesus Cristo. Você está vendo, meu irmão? Quando chega na ilha chamada de Pátimo, ali é o fim para o homem, mas ali é o começo para Deus. Enquanto João estava sendo perseguido, chicoteado, preso de um lado para o outro e solto outra vez, Jesus Cristo estava aguardando o momento de se aparecer para apresentar para ele como o Deus. Visão de Jesus glorificado. Por causa, no Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho é esse? Que testemunho é essa, minha irmã? Então começa a pensar, você está enfermo, você está canceroso, você está lunático, você está com os rins parados, você está com o coração fraco, você está com os nervos abatidos, você está cego, paralítico. Isso é o fim para você? Não! Você está apenas passando por um deserto. Deus está preparando você. Será que você continua glorificando o nome do Senhor? Ou questionando a Jesus? Qual foi o meu pecado? Quem sou eu para dizer para Jesus qual é o meu pecado? Se ele derramar na minha frente todos os meus pecados de crente, de pastores, do tempo que eu sou pastor, com certeza eu desmoronaria. Eu só tenho que glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle. No momento da angústia, da tristeza, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou pó, eu sou cinza, mas o meu Jesus Cristo é poderoso. O meu Deus é amoroso. O Espírito Santo é meigo, mora em meu coração. No momento dessa dor, dessa angústia, desse desespero, glorifique o nome do Senhor, porque Jesus Cristo vai aguardar a hora certa, o momento certo, para falar com você. Versículo
10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, agora João está dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor. Lembra que ele tinha falado que importa que esse fica, que ele viva até que eu volte? Que os discípulos disseram que aquele não morreria. Ele estava dizendo, importa que ele fique até que eu volte. Agora Jesus voltou, glorificado. Ele lá preso, Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Para entrar na prisão não tem problema. Para entrar na UTI também não tem problema. Para entrar no leito de enfermidade não tem problema. Para entrar no centro de macumba não tem problema. Para entrar no inferno, para ele não tem problema. O que é impossível para Jesus? Aonde você está, meu irmão e minha irmã? Qual é a sua condição financeira? Qual é a sua condição espiritual? Qual é a sua vida que você está levando? Você já parou para pensar que Jesus Cristo tem uma obra na face da terra e que conta com você? Você vai dizer, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou um miserável homem, uma mulher miserável. Jesus Cristo sabe de tudo, mas a obra é dele e é para ele. Tem a igreja que está sofrendo na vaidade, na riqueza, no pecado, na mentira. E Deus quer uma palavra. Ele quer encontrar com alguém. Porque às vezes nós estamos encostados, às vezes nós somos ignorados. E falamos para mim venceu tudo. Não venceu. Deus está na frente. A obra é de Deus. A enfermidade não vai cessar, mas não vai te derrubar. A morte não vai ceifar a sua vida. A prisão não acaba, não tira o Espírito Santo. O Espírito Santo vai para a ilha de Pátmos junto com João. Ali dentro, ele sofrendo, ele glorificava o nome do Senhor. Tanto que Jesus Cristo apareceu a ele glorificado. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Oh, glórias! Na angústia, na tristeza, na dor, na perseguição, na prisão. Mas ele continuava. Quem sabe, meu irmão, o que você está passando, você pode, como homem, não entender. Mas se você conhecer o Espírito Santo, conhecer o amor de Deus, conhecer a bondade do Senhor, você vai dizer, Ele está comigo aqui. Eu estou aguardando a hora da chicoteada, mas Jesus Cristo está comigo para receber a chicoteada. O Espírito Santo está no meu coração para dizer, não temas, eu sou contigo. O Pai disse, se fizer a ferida, eu a curarei. Não importa, Deus tem um plano. E Ele não tem que falar para você, nem para mim, por que e para que está passando por este caminho. Qual era o pecado de João? Ele pregava a palavra de Deus. Dava o testemunho de Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitado no terceiro dia. Por isso, ele foi perseguido, preso, caluniado, chicoteado. E agora está na ilha chamada de Pátmos. Quem sabe quantas pessoas passavam ali para debochar daquele homem. Mas o Espírito Santo estava nele. No dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim. Veja que Deus, Ele é tão santo. Ele não chegou na frente dos olhos de João. João ouviu por detrás de mim uma voz como de trombeta, porque a voz de Deus
é tão forte, tão poderosa, sai em tom de trombeta. E essa palavra de Deus que vinha sobre ele é a sentença que o profeta recebe no momento de angústia, de prisão. Quando alguém fala para você, olha, que fulano está proibido de pregar, de falar, deixa aí até que morra. Não fique triste, meu irmão e minha irmã. Se você pregava, testemunhava a palavra de Deus, continua testificando a palavra do Senhor, testemunho de Jesus Cristo. O homem não pode te matar. Satanás não pode te matar. O mundo não pode te calar. A prisão não pode te matar. Está entendendo? As enfermidades. A praga não pode aniquilar. Você está lá na ilha. Você está no cárcere. Você está no leito de enfermidade. Você está desenganado pela medicina. Mas não foi desenganado pelo sumo Jesus, pelo médico dos médicos. Você está condenado, mas não foi condenado pelo sumo pastor, advogado do advogado, juiz do juiz. Você tem uma obra de Deus na terra. Parece que João estava fazendo tudo já feito tudo. Estava preso na ilha, por causa da palavra. É o fim, deixa ele aí. Agora quero ver ele fazer alguma coisa. Quero ver ele falar desse Jesus, falar sobre essa palavra. Amado, se tirarem a Bíblia de você, se tirarem a Bíblia de mim, com certeza João, ele estava sem a Bíblia ali, ou sem o rolo. Mas Deus não estava longe dele, ele estava junto com ele estava o Espírito Santo. Se Deus te levantou para fazer uma grande obra na terra, para revolucionar a igreja, para o bem, sem riqueza, mas com a riqueza espiritual. A glória de Deus vem sobre esta igreja. A cura do câncer, a cura do AIDS, da paralisia, da cegueira, a cura do pecado. A maior enfermidade nas 7 igrejas era o pecado, era a vaidade, a riqueza. Se Deus tem algo por intermédio de você, não se preocupe. Quando Jesus Cristo falar com você, você não vai voltar e dizer, Senhor, não tenho uma Bíblia para me ler, eu não tenho uma caneta, não tenho papel. Jesus Cristo aparece, ele vem trazer. Ele está com você todos os dias, você não vê. E agora ele vem glorificado a João. E disse para ele, com essa voz como voz de trombeta, ele diz, João, o que vês, escreve em um livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E agora ele começou a revelar para João o problema da igreja que estava em Éfeso. E dizendo para João, olha, escreve no livro, assim diz para o anjo da igreja que está em Éfeso. E determinou, você não tem um rolo, escreve
num livro, o livro de Apocalipse. O livro das revelações, porque Jesus Cristo revelou essa palavra, esse livro para João lá na ilha. Se você quer receber a revelação do Senhor, põe-te na presença do Senhor, humilha-te na presença do Senhor, entrega a sua vida a Ele, coloca da tua presença Deus na frente, o semelhante seu como fosse você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a igreja, porque Deus, de tudo que Ele tem na terra, o que Ele ama de verdade é a igreja. Escreve a igreja de Éfeso. Assim diz o Senhor. Com certeza, meus amados irmãos, quando você for chamado para falar com a igreja onde você congrega, falar com o anjo da igreja, você pode ser excluído da igreja, lançado fora da igreja. Mas lembra-se que quando esse homem tocar você da igreja, não é você que ele está tocando e rejeitando. Ele está rejeitando a Jesus Cristo. Porque a palavra é do Senhor Jesus Cristo. O profeta é apenas um homem que Deus confia para levar a palavra. A igreja está naqueles dias cheio de problema. Escreveu a igreja em Éfeso, João. Agora escreve para a igreja de Esmirna. Diz assim, diz o Senhor, para o anjo da igreja. Cada igreja tem um defeito, tem um problema, e Deus a ama a todos. Para não perder a igreja, é que Deus chama a atenção do anjo da igreja. Para que a igreja não perde tempo aqui no mundo, louvando, sendo crente e fazendo a vontade do inimigo. A igreja de Esmirna, ela estava também ter perdido, aleluia, a aparência de cristão. E João fica sem questionar, porque ele está na ilha de Fátima. Ele agora está vendo a Jesus Cristo glorificado. Está ouvindo e está sendo determinado. Ele estava escrevendo que Jesus determinava. Terminou, João. Escreve a igreja de Pérgamo. Assim diz o Senhor para o anjo da igreja. Meus irmãos, pastores falam, eu sou o anjo da igreja. Mas as repreensões maiores, Deus fala com o anjo da igreja, porque o anjo da igreja tem a incumbência de conduzir a igreja no caminho que conduz à vida eterna. A igreja está desviando da presença do Senhor, com a vaidade, com o pecado, com o dinheiro. Quantas pessoas na igreja que é dono de parte da igreja, uma palavra dele ou dela tem autoridade, pode selar a vida do homem ou pode destruir. Meus amados, agora quando ele fala com a igreja, Jesus Cristo disse para ele, João, agora escreve a igreja de Tiatira. Eu creio, eu amo todas as igrejas. E elas estão, cada um com um defeito. Escreve ao anjo da igreja, que está em Tiatira. Assim diz o Senhor. A igreja de Tiatira também recebeu a sua repreensão.
Todos eles entraram pelo caminho. Todos eles começaram fazendo a obra de Deus. Meu irmão e minha irmã, veja você, com seu entendimento você faz a obra de Deus. Mas na carne você faz a obra para o inimigo. Acabou de falar, ele olha para ele e disse: agora, João, escreve à igreja de Sardes. Nenhuma igreja vai ficar, o anjo de nenhuma igreja vai ficar sem a orientação. Isso é orientação para eles. Deixar o caminho que estão seguindo e voltar ao primeiro amor. Porque a igreja está vazia do Espírito Santo. E quem vai levar a igreja aos altos, ao encontro de Jesus Cristo, é a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em um coração de adúltero. Não habita no coração de que fornica. Não habita no coração de um mentiroso. O Espírito Santo não habita no coração do fornicário. O Espírito Santo não habita no coração de uma prostituta ou de um prostituto. O Espírito Santo não habita no coração de uma lésbica ou do homossexual. O Espírito Santo não habita no coração de um traficante, de um drogado, de um bêbado, de um vaidoso. O Espírito Santo não habita no coração de um macumbeiro. E é o Espírito Santo quem vai levar a igreja. E quebra a igreja de Sardo, que a igreja está semelhante a esses nomes que o Senhor falou. Mas Deus o ama. Por isso Jesus veio para falar. Agora disse, João, acabou. Fala com a igreja de Filadélfia. Fala ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim como guardaste a palavra, a minha palavra eu também te guardarei da hora da tentação que havia de vir sobre toda a terra. Amados e queridos irmãos, que glória recebeu o apóstolo João preso na ilha de Pátimo. Acabou de fazer os elogios ao homem de Deus, ao anjo da igreja de Filadélfia. Agora diz a igreja de Laodiceia, João escreve: você é morto, vou matar-te da minha boca. Oxalá fosse quente ou frio, mas como é morta, vou matar-te da minha boca. Acabou de escrever. Lembra-se, João, a ilha chamada de Pátimo não é o fim, é o começo da salvação da igreja. É a revelação do final. Eu, Jesus, que vivo, fui morto e estou vivo outra vez. Trouxe diretamente a você, glorificado a minha vida. Vem como eu sou, João. Meu irmão, você está na prisão. Você está ignorado. Está sendo perseguido. Foi lançado fora da igreja. O mundo quer te acabar. Vai te matar. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Não morra como um malfeitor, como um ladrão salteador. Morra como servo de Deus. Apanha como servo de Deus. Quero dizer para você que assim como os historiadores escreveram, dizendo que João foi lançado num tacho de azeite fervendo e não morreu, não se queimou, assim ainda que é colocado na sua cabeça uma metralhadora, fusíveis. Se crê em mim, não acontecerá nada. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E não tem arma, não tem munição que transpasse esse corpo.
A enfermidade que pensa que está te assolando é uma provação. Lembra-se, eu estou conversando com você. O seu coração ainda está duro. Mas eu tenho obra contigo na terra. A idade não importa. Os problemas não importam. Eu sou o Senhor. A ilha de Patmos não vai resolver acabar com você, João. Pode escrever. E essa carta, esse livro, chegará à igreja do século 21. Todo crente, todo irmão e toda irmã, vaidoso, lembre-se, quando você está enfermo, a enfermidade está assolando a igreja porque as perseguições sobre a igreja no Brasil não existem. Tem mentiras, tem tudo. Vaidade, adultério, prostituição dentro da igreja. Agora as enfermidades foi Deus quem enviou. Você quer ser curado desse câncer? Você quer curar um canceroso? Aceita Jesus. Humilha-se diante de Jesus Cristo. Lance de si toda a sua riqueza, sua posição, para que Deus se manifeste em Cristo Jesus a você. Aí você tem autoridade para abrir a vista aos cegos, levantar os paralíticos, os mudos falar, os cancerosos ser curados, os leprosos ser curados, ressuscitar os mortos e ver a presença do Pai. Amados e queridos irmãos e irmãs, nesse ano Deus tem algo a fazer com a igreja. Muitos sairão dos altares, muitos descerão à sepultura, muitos se levantarão e andarão, e muitos falarão, porque Deus tirará a mentira e o pecado de cima do altar. Ele tem pessoas na ilha, preparadas para fazer a obra. Ele está preparando homens e mulheres. Meu irmão e minha irmã, se você crê nessa palavra, estarei orando e Jesus vai visitar você para curar a enfermidade espiritual, a material, a cegueira espiritual e a material, e de encher do Espírito Santo para fazer a glória de Deus descer na terra. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, esta é a tua palavra, foi pregada, Senhor, e onde quer que ela for, quem ouvir dê crédito, ó Pai querido, será renovado, sairá da onde está, da prisão, sairá, Senhor, do congelamento. Aquele que está canceroso será curado agora, se crê em o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que esteja, no leito de enfermidade, ainda que a medicina já tenha assinado o atestado de óbito. O Senhor Jesus Cristo vai curar para a glória do nome dele. Alguém vai ser curado para saber que Jesus é Jesus e outros serão curados para que o mundo conheça e muitas almas cheguem a Jesus. Você que está canceroso será curado. Você que está com rins parados, Jesus coloca rins novo. Você que tem problema no sangue, você que tem diabetes, colesterol, você que tem problema nos ossos, na mente, Jesus, insônia, depressão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se crer, hoje será curado. Jesus Cristo levanta os paralíticos, ressuscita os mortos, dá vista aos cegos. Se você crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de 24 de fevereiro de 2025, vai alcançar a bênção maior que você espera na terra. Porque maior do que essa é a vida eterna que Deus tem proposto para ti e para mim. Nesse dia, você que espiritualmente está enfermo ou enferma, se crês, verás a glória de Deus. Jesus Cristo está com as mãos estendidas para abençoar este irmão e essa irmã, para a glória do nome do Senhor.
Jesus Cristo abençoa a igreja, abençoa o ser humano, o homem e a mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, crendo na vitória, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Amém, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Deus o abençoe. Você vai ouvir essa live e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você é templo e morada do Espírito Santo. Não teme, Deus é contigo. Amém? Volte para Cristo e faz a obra dele. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela família na terra, ore pela minha família que é carente das vossas orações, ore por mim que sou menor do rebanho do Senhor. Para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra segundo a vontade do Espírito Santo. Que Deus abençoe meus irmãos pastores, eu vos amo, meus pastores presidente. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.